Qual é o maior risco de se investir em fundos imobiliários? E eu te respondo, o maior risco é você se viciar nesse investimento e não conseguir mais parar de investir. E brincadeiras à parte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 5 melhores fundos imobiliários para 2024, segundo essa reportagem aqui do Infomoney, que ouviu os principais analistas de mercado que apontaram esses 5 fundos imobiliários como os melhores para se investir agora. E olha só, eu tenho esses 5 fundos imobiliários na minha própria carteira de investimentos e eles me pagam R$ 2.000 todos os meses. Eu vou mostrar para vocês quais fundos são esses, vou explicar como que cada um deles funciona, vou mostrar nesse vídeo para vocês como investir em fundos imobiliários na prática, qual é a melhor corretora para você usar, como você ganhar acesso a relatórios com recomendações de investimento em fundos imobiliários e outros ativos também na prática. Então fica comigo até o final desse vídeo, tem muito conteúdo incrível para você. Já se inscreve no canal se você não tiver inscrito, deixa o seu curtir e me segue no Instagram, @fonte da fortuna. Também tem a nossa comunidade gratuita no WhatsApp, é só você entrar lá porque a gente manda muitas atualizações do mercado financeiro para vocês. E pessoal, antes de mostrar esses 5 melhores fundos imobiliários, eu quero mostrar para vocês como que isso se tornou um vício muito positivo na minha vida. E quero compartilhar com vocês uma conquista pessoal para inspirar vocês a seguirem pelo mesmo caminho. Quando eu saí do serviço público no ano passado, eu tinha a meta de alcançar uma renda mensal de dividendos de fundos imobiliários e de ações de R$ 15.000 por mês. Por quê? Porque R$ 15.000 era o salário líquido que eu recebia lá no tribunal. Meu salário era de 20 e poucos mil, mas era bruto, aí tirando imposto de renda e todos os demais descontos, eu ganhava mais ou menos R$ 15.000 por mês. E agora, nesse último mês, no mês de junho, foi o primeiro mês que eu alcancei essa meta. Olha só aqui a minha tela da área do investidor da B3, na parte aqui dos proventos. Veja só que no mês de junho eu recebi R$ 15.300, olha aqui, apenas de dividendos dos meus fundos imobiliários e das minhas ações. Porque a área do investidor da B3, ele mostra as duas coisas juntos, fundos imobiliários e ações. Então, pela primeira vez, eu consegui bater a minha meta. E gosto de compartilhar isso com vocês porque mostra como o empreendedorismo e os investimentos mudam a vida de uma pessoa. Se eu ficasse o resto da vida lá no tribunal, trabalhando até os meus 70, 75 anos, eu ia me aposentar com um valor menor do que os R$ 15.000. Por quê? Quando você se aposenta, você perde renda, você perde uma série de coisas, de benefícios que você tem quando você está como servidor na sua vida ativa. Então eu ia ter que trabalhar mais 30, 35 anos, 40 anos, sei lá quanto tempo, fazendo uma coisa que eu não gostava para ganhar um salário menor do que R$ 15.000. E hoje, aos meus 38 anos, eu já estou ganhando aqui R$ 15.000 com os meus investimentos. Claro que isso foi possível graças ao empreendedorismo. Eu abri a minha empresa, abri o meu negócio, ajudo todos os meses milhares de pessoas a melhorarem de vida, investindo melhor o seu dinheiro, se organizando melhor financeiramente, e com essa renda da empresa, investindo esse dinheiro, eu pude chegar numa aposentadoria super antecipada, algo que eu só conseguiria daqui a 30, 40 anos, eu já consegui agora aos 38 anos. E isso é uma coisa que todo mundo pode conseguir. Claro que cada um a seu tempo, vai ter gente que vai levar menos tempo, vai ter gente que vai levar mais tempo, mas se você criar fontes de renda extra, empreender ou conseguir ganhar mais no seu atual emprego, enfim, se desenvolver como profissional e sempre viver abaixo das suas possibilidades, guardando, poupando a maior parte possível do seu dinheiro e investindo, isso vai voltar para você e não vai precisar esperar só lá na aposentadoria daqui a 30, 40 anos, não. Você pode conseguir essa aposentadoria muito antecipada também. Basta
ter disciplina, foco, paciência, persistência. E como eu falei no início do vídeo, o bacana dos fundos imobiliários é isso, é a renda mensal que você vai recebendo todos os meses. Claro que você tem que pegar essa renda, reinvestir para você ter mais cotas de fundos imobiliários, e aí no mês seguinte você vai ganhar mais dinheiro, vai reinvestir, depois no mês seguinte vai ganhar mais. É a bola de neve positiva. Em paralelo a isso, você vai também aumentando a sua renda ativa do seu trabalho, do seu negócio, para ter mais dinheiro para comprar cotas de fundos imobiliários, ações e também, claro, outros investimentos de renda fixa, investimentos no exterior. Você tem que ter uma carteira diversificada. Então vamos lá, pessoal, vamos passar para os 5 melhores fundos imobiliários para se investir em 2024, segundo essa reportagem do Infomoney. O link para ela está na descrição para você poder ler com todos os detalhes. Lembrando, como eu falei, os 5 estão na minha carteira pessoal de investimento. E inclusive eu estou pensando em gravar um vídeo para vocês mostrando toda a minha carteira de fundos imobiliários atualizada, toda, sem ocultar nada. Se vocês querem que eu faça um vídeo desse, deixa um comentário aqui, fala eu quero, que se tiver pelo menos uns 200 comentários, eu vou gravar um vídeo atualizado com toda a minha carteira de fundos imobiliários para vocês. Então vamos lá, o primeiro fundo imobiliário aqui trazido pela reportagem, mais indicado pelos analistas, é o KNCR11. É um fundo imobiliário de papel que investe em CRI, certificados de recebíveis imobiliários. Vamos dar uma olhadinha nas informações desse fundo. É um fundo que eu gosto muito, inclusive tenho aumentado a minha posição nele na minha carteira. Ele é o maior fundo imobiliário de papel da Bolsa de Valores. Ele só perde para o KNIP11, mas o KNIP11 é um fundo fechado, só para investidores qualificados. O KNCR11 é o maior fundo de papel em termos de patrimônio, fundo aberto, que qualquer um pode investir, começando com R$ 104,40. Olha só como é baratinha uma cota, R$ 104, você já se torna cotista desse que é um dos melhores fundos do mercado. Olha só quanto ele pagou de dividendos, 12% nos últimos 12 meses. Nossa, mas com a Selic em 10,5%, por que que eu vou investir em fundos imobiliários? Você ganha mais dinheiro com fundos imobiliários do que investindo em renda fixa via de regra. Por quê? Olha só, Selic em 10,5%. Aí você vai investir em Tesouro Selic, por exemplo, ou um investimento que paga 100% do CDI, como a caixinha do Nubank. O CDI está em 10,4%. Se você deixar esse dinheiro por um ano, você vai ter que resgatar pagando imposto de renda de 17,5%. Então, sua rentabilidade vai cair para 8,58% no ano. Aqui, nesse fundo imobiliário, você está ganhando 12% isento de imposto de renda, porque dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E ainda tem a possibilidade de a cota se valorizar e você vender também com o lucro da cota, além dos dividendos que você recebeu, o lucro da cota. No caso aqui do KNCR11, teve uma valorização de mais de 20% nos últimos 12 meses, mas fundo imobiliário é renda variável, da mesma forma que a cota se valorizou, poderia ter se desvalorizado, e se você precisasse vender, você poderia ter se dado mal. Por isso que renda fixa é uma coisa, para projetos de curto prazo, para reservas de emergência, para aquele dinheiro que você vai precisar daqui a pouco tempo e você não pode correr risco. Fundo imobiliário é para o longo prazo, é aquele dinheiro que vai ter variações, uma hora vai estar mais caro, outra hora vai estar mais barato, é um investimento para o longo prazo. Não me invista em fundo imobiliário aquele dinheiro que você vai precisar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Fundo imobiliário é pensando em 5, 10 anos, principalmente de 10 anos para frente, tá? Longo prazo, mas no longo prazo rende mais do que a renda fixa e até mesmo no curto prazo, dependendo, claro, do comportamento da cota, com os dividendos, só com dividendos você ganha mais do que na renda fixa, pelo menos em muitos fundos imobiliários, né? Não dá pra gente generalizar aqui, depende de caso a caso, mas é um investimento realmente muito bom. Voltando então para o KNCR11, P sobre VP 1,03, está só um pouquinho acima do valor justo, liquidez
liquidez diária mais de 10 milhões, o que é ótimo, e teve aquela valorização que eu falei de mais de 20%. E pessoal, importantíssimo, nunca invista num fundo imobiliário sem antes ler o relatório gerencial para você entender onde aquele fundo investe, quais são os riscos. Não vá investir por aí só porque viu um vídeo no YouTube, nem que seja meu vídeo, um vídeo de qualquer outro canal. Não, você precisa pesquisar por conta própria. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, nenhum vídeo aqui do canal é recomendação e você não deve tomar como recomendação de investimento nenhum vídeo de YouTube, nenhum artigo, nada. Você precisa tomar as próprias decisões, mesmo que você vá pegar um relatório de uma casa de análise que está te dando de fato uma recomendação de investimento, você precisa estudar, ver se aquilo faz sentido para você. Por isso eu sempre falo que você deve estudar e o meu curso Liberdade Financeira está aí para te ajudar com isso, vai mudar a sua vida, já formou mais de 1000 alunos, porque é um curso muito bom que muda a vida das pessoas. Então, lembrando, o link está na descrição, dá uma olhadinha com carinho no curso, porque ele vai te ajudar muito. Mas vamos lá, KNCR11, olha só, ele está pagando atualmente R$1 por cota e ele tem uma rentabilidade hoje de CDI mais 2,5% ao ano. É um fundo que investe apenas em CRIs pós-fixados, olha só, 98,6% dos CRIs que compõem esse fundo são pós-fixados, tem só 0,5% atrelado ao IPCA, ou seja, se a Selic está mais alta, ele paga mais, se a Selic cai, ele paga menos. Como a gente agora estabilizou a Selic em 10,5, um patamar elevado, o fundo acabou se beneficiando, vai continuar pagando bons dividendos por um bom tempo. E pessoal, eu hoje tenho 382 cotas do KNCR11 e no mês passado eu recebi R$382 de dividendos desse fundo. Lembra que eu mostrei que ele paga R$1 por cota? 382 cotas que eu tenho, R$382 que eu recebi no mês de junho. Claro que essa distribuição de cota pode mudar, não é porque pagou isso no mês passado que vai sempre pagar isso. A distribuição vai se alterando um pouco ao longo dos meses. Agora, vamos para o segundo fundo imobiliário mais indicado, que é o BTLG11. É um fundo de tijolo, categoria logística, é o meu queridinho da minha carteira, a maior posição da minha carteira em termos de volume financeiro. Uma cota custa R$101, dividend yield nos últimos 12 meses mais de 9%, é muito bom para um fundo de tijolo. Fundos de papel, em geral, pagam mais, KNCR11 pagando 12%. Para um fundo de tijolo, 9% é bastante, é muito bom. P sobre VP 1,01 está praticamente no valor justo, uma oportunidade, inclusive, porque até pouco tempo atrás estava bem mais do que liquidez diária, quase 10 milhões, muito bom, teve uma valorização de 6,11%. Por que gosto tanto desse fundo? Altamente diversificado, olha só, 22 imóveis, 22 galpões de logística espalhados por diversos estados do país, vacância financeira de apenas 2%. Olha aqui que bacana, 85% da sua área bruta alocável está no estado de São Paulo, que é onde tem maior movimento de cargas, indústrias, comércio. Tem também Minas Gerais, 7%, tem na Bahia, tem em Santa Catarina, tem no Ceará. Você vê aqui à esquerda a receita de locação dividido pelos galpões, o valor patrimonial de cada um. É um fundo muito bacana, mas claro, recomendo que você olhe o relatório gerencial antes de você tomar as próprias decisões de investimento. E eu tenho na minha carteira 806 cotas do BTLG11, recebi no mês passado R$ 612,56 desse fundo. E agora vamos para o terceiro fundo imobiliário mais indicado pelos analistas, que é o BRCO11, outro fundo de tijolo de logística que eu tenho também na minha carteira, uma posição menor que BTLG11, mas tem uma boa posição. Vamos ver os dados. Uma cota custa R$111, dividend yield 9,54%, bem próximo do BTLG11. P sobre VP, olha só, esse aqui tá barato, hein? 0,94, está abaixo do valor justo, uma oportunidade aqui. Liquidez média diária, mais de 3 milhões, está ok, acima de 1 milhão já é considerado ok para se investir. Teve uma pequena
pequena valorização nos últimos 12 meses de 4%. Ele também tem muitos galpões, bem diversificado, e estão espalhados por diversos estados do país, como vocês veem aqui. 54% em São Paulo, tem 15% na Bahia, 8% em Minas e assim por diante. E olha só alguns dos clientes desses galpões: grandes empresas, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, entre muitas outras marcas conhecidas. Veja que a vacância dele é de 6% apenas. Até 10% para um fundo imobiliário de tijolo é considerado uma vacância aceitável. Então 6% é uma boa vacância. É praticamente impossível o fundo ter vacância zero, estar com todas as suas propriedades 100% alugadas, principalmente sendo fundos tão grandes assim, com muitas propriedades, muitos imóveis. Sempre tem um inquilino que está saindo, até entrar outro leva um tempo, leva uns meses, então nunca fica 100%. Pode acontecer, mas é raro. Então até 10% é bem ok. E olha só, pessoal, eu tenho 515 cotas desse fundo na minha carteira que me pagam R$ 448,05. Foi isso que eu recebi no mês passado, no mês de junho. Ah, Alexandre, tá bom, eu quero começar meus investimentos em fundos imobiliários ou já invisto em fundos imobiliários, mas não estou muito satisfeito com a minha corretora. O que você me indica? Eu indico que você abra uma conta na XP, corretora taxa zero para fundos imobiliários, excelente para renda fixa também, maior distribuidora de produtos de renda fixa do país, e nós fizemos recentemente uma parceria com o escritório credenciado da XP, que é a iHub, que vai te oferecer uma assessoria de alta qualidade para te ajudar no dia a dia dos seus investimentos. Então, se você tiver dúvida, onde investir, o que é melhor agora, o que eu compro, o que faz sentido para minha carteira ou não, você vai poder falar com um assessor da iHub, inclusive por WhatsApp. Então, acabou aquele problema de você não ter com quem falar, se dá algum problema ou você tem alguma dúvida, é difícil entrar em contato com a corretora. Não, com a iHub você vai ter sempre um assessor para te ajudar, mesmo que você esteja começando com apenas R$1, você vai ter assessoria. Se você for investir mais de 100 mil, você vai ter um assessor dedicado. Tem diversos níveis de assessoria de acordo com o volume financeiro que você for investir, mas a partir de R$1 você já tem atendimento, então é totalmente democrático. E se você abrir sua conta e investir a partir de R$1.000 em qualquer investimento, você escolhe, você vai ter acesso aos relatórios com recomendações de investimento das melhores casas de análise do Brasil, Bendorf, Levante, a própria XP, entre outras. Vai ter acesso a planilhas, gráficos, tudo para ajudar você nos seus investimentos. E se você ainda não tem um cartão de crédito Black, com todos os benefícios que apenas um cartão Black oferece, investindo a partir de R$5.000, você já pode pedir o seu cartão Black da XP. Para você abrir a sua conta, é só clicar no link que está aqui na descrição, vai fazer um rapidíssimo cadastro de 5 segundos na iHub, na sequência vai ser direcionado a abrir sua conta na XP. Se você já tem conta na XP, está com outra assessoria, outro escritório, ou sua conta não tem assessoria, é direto com a XP, você pode também trazer a sua custódia, os seus investimentos para a assessoria da iHub. É só também clicar no link e seguir as instruções, é muito fácil, muito tranquilo. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram que a gente te ajuda. Inclusive, toda a minha carteira de fundos imobiliários está na XP, custodiada lá na iHub, escritório que já tem mais de 10 anos de experiência, quase 5 mil clientes, quase 2 bilhões de reais sob gestão. Então, realmente é o lugar mais confiável para o seu dinheiro, estar numa das maiores e mais antigas corretoras do país, a XP, e com a assessoria desse grande escritório, a iHub. Mas vamos voltar aqui, pessoal, porque ainda tem 2 fundos imobiliários para falar. O quarto mais indicado é o TRXF11. Esse ainda não é tão conhecido no mercado, ele entrou na minha carteira de investimentos recentemente. É um fundo de tijolo da categoria renda urbana. O que ele faz? Ele compra imóveis muito bem localizados em grandes cidades e aluga
para principalmente supermercados ou outras lojas grandes. Vamos olhar primeiro os índices gerais. Uma cota custa R$105, dividend yield mais de 11%. Gente, isso é muita coisa para um fundo de tijolo. P sobre VP 1 está exatamente no valor justo. Liquidez diária altíssima, quase 7 milhões, teve uma valorização de 8%. Olha só que interessante, ele já tem mais de 170 mil cotistas e a vacância física dele é zero. Lembra que eu falei que é muito raro um fundo imobiliário grande, diversificado, ter vacância zero? Esse é um dos poucos exemplos. Todos os imóveis dele estão alugados. Veja que ele tem 55 imóveis, muito diversificado, espalhados por 13 estados diferentes, o que é muito bom também. Aqui a gente vê a alocação dele, então quase 50% está em imóveis físicos, mas ele tem também investimentos num outro fundo imobiliário, TRXB11, EVBI11, tem um pouquinho de renda fixa, tem também CRIs, então ele ainda tem essa diversificação também, além dos imóveis, tem investimentos outros. 100% ele aluga para o varejo e temos setor atacadista com 60%, varejo 26%, casa e construção 13%. Aqui a gente vê a diversificação de receita por inquilino. Então a maior parte da receita vem do grupo Açaí, 45%, depois grupo Mateus, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, que é uma loja de construção, casa e construção, tem o Extra, Sam's Club, Carrefour e Obra Max. Então tem muitas lojas, muito varejistas, ainda que um deles tivesse um problema, quebrasse, ainda teria muitos outros ali para garantir receita. E o mais importante é que os imóveis sejam bem localizados. Se sai um inquilino e o imóvel é bem localizado, logo entra um outro inquilino. E foram esses os fatores que me fizeram incluir esse fundo imobiliário na minha carteira recentemente. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimento, sempre estude e tome as melhores decisões adequadas às suas necessidades. Ah, pessoal, eu tenho hoje 91 cotas do TRXF11 que me pagaram no mês passado R$ 81,90. Ainda não é uma posição tão alta porque, como eu expliquei, eu coloquei ele recentemente na minha carteira. Depois, no futuro, com o passar do tempo, talvez eu aumente um pouquinho a exposição. E agora, para terminar, vamos para o quinto e último fundo imobiliário mais indicado pelos analistas, que é o XPML11, um fundo de tijolo categoria shopping que também é um dos meus queridinhos. XPML11 se tornou recentemente o maior fundo de tijolo negociado na nossa bolsa. Em termos de patrimônio líquido, ele fez uma captação altíssima esse ano, vai comprar, está comprando novas participações em shoppings, aumentando as que ele já tinha. Vamos ver as informações aqui que eu estou trazendo todas do Investidor 10, que é o portal que eu uso para fazer as minhas análises de investimento. Uma cota R$ 113,98, dividend yield de mais de 9%, excelente para um fundo de tijolo. P sobre VP 1,03, está só um pouquinho acima do valor justo. Liquidez diária quase 20 milhões, absurdamente alto, que é muito bom, e teve uma valorização bem expressiva nos últimos 12 meses, quase 20%. Veja que a vacância dele nos últimos 12 meses foi de 4,6%, super baixa, como eu expliquei para vocês, até 10% é uma vacância boa para um fundo de tijolo, então 4,6% bem tranquilo. Aqui a diversificação dos imóveis por estados, então Sudeste 59%, Nordeste 24%, Norte 9%, Sul 8%, tem também a diversificação por administradores dos shoppings. E aqui nessa imagem você vê apenas alguns dos muitos shoppings que compõem esse fundo imobiliário. Mais uma vez, recomendo que antes de investir em qualquer FI, entre no relatório gerencial e leia, entenda onde esse fundo imobiliário investe. E o XPML11 eu tenho 520 cotas que me pagaram no último mês R$ 478,40. Então, se a gente somar tudo o que esses 5 fundos imobiliários da minha carteira me pagaram no mês passado, no mês de junho, eu recebi R$
reais apenas com esses 5 fundos imobiliários. Daquele total lá de 15 mil reais que eu recebi de dividendos, de ações e de fundos imobiliários, 2 mil vieram desses 5 fundos aqui. Lembre-se também de abrir a sua conta na XP com a assessoria do nosso novo parceiro iHub, que vai te ajudar muito no dia a dia dos seus investimentos. Investindo R$1.000 você ganha recomendações dos relatórios das melhores casas de análise. A partir de 5 mil pode pedir o cartão Black da XP e também entre lá no meu curso Liberdade Financeira, o link está na descrição, consulte as informações do curso, faça a sua matrícula, porque informação não tem preço, é informação que vai te fazer seguir o mesmo caminho que eu segui para você alcançar a liberdade financeira, uma aposentadoria super cedo, como eu fiz, empreendendo, aumentando a sua renda no seu trabalho atual, poupando e investindo sempre esse dinheiro. Não tem como dar errado, você vai alcançar a sua liberdade financeira mais rápido do que você imagina e, por que não, vai também receber aí todos os meses 15 mil reais de renda passiva, ou talvez até mais do que isso. Enfim, o importante é você ter conhecimento para fazer as coisas da forma certa e chegar nos melhores resultados. Então eu te aguardo lá no meu curso e o pessoal da iHub XP te aguarda lá para te auxiliar nos seus investimentos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.